Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para mais uma vez responder as perguntas que vocês deixam aí nos comentários com a hashtag Caixa Postal. Hoje falando sobre o Zé Ricardo. Eu vou responder a pergunta hoje do Aleph Almeida, que disparou. Felipe, tenho duas perguntas para o próximo Caixa Postal. A primeira é saber o porquê de você achar que o Zé Ricardo não seria uma boa para 2018. Não acha que ele pode ir bem na próxima temporada, tendo tempo e contratações apontadas por ele para formar o time? Acredita no potencial dele? A segunda é sobre o canal Sobre Vasco. Queria saber o que nós, inscritos e fãs, podemos esperar do canal no ano que vem. Vai rolar algo novo, como quadros e sorteios? É um ótimo canal, um dos melhores do YouTube sobre o Vasco. Parabéns e obrigado, mano. Aleph, valeu pela sua pergunta aí, eu já vou responder, mas eu vou aproveitar que você levantou a bola do Zé Ricardo aí para responder uma outra pergunta que deixaram aí nos comentários. Eu achei que eu tivesse salvo, depois eu vi que não tinha salvo, procurei lá nos comentários, não achei, mas como é uma pergunta pertinente, eu vou levantar ela aqui, e aí quem perguntou, infelizmente eu perdi aqui a pergunta para ler, mas vai saber, né, que eu estou respondendo ela. A pergunta dizia mais ou menos assim: ah, Felipe, você, na época do Milton Mendes, eu lembro de você defendendo ele várias vezes, e agora eu não vejo você fazendo o mesmo com o Zé Ricardo. Quem você prefere, o Milton Mendes ou o Zé Ricardo? É uma boa pergunta, eu realmente defendi bastante o Milton Mendes na passagem dele pelo Vasco, mas isso muito por causa da natureza polarizadora da torcida do futebol, né? É um ambiente de muita paixão, onde as opiniões costumam ficar muito polarizadas. Ou você adora um jogador, adora um técnico, ou então você odeia, né? Não tem meio termo ali. O Pikachu tá numa má fase, logo ele é um jogador que não serve pro Vasco, não tem nenhuma qualidade, não devia ser nem jogador profissional. O Jean, ele é um bom marcador, se entrega em campo, logo ele é ótimo, é um absurdo questionar a permanência dele no Vasco ou não, e não aceita que a gente fale defeitos dele. Nesse jogo contra o São Paulo agora mesmo, tem um exemplo disso, né? Eu comentei no pré-eleição que o Gabriel falhou, na minha opinião, já vieram me acusar de estar queimando o garoto, por que eu não gosto do garoto? Quando eu não falei nada disso, eu não tenho nem como ter uma opinião formada sobre o Gabriel, agarrou muito pouco, 2 partidas, foram poucas bolas pro gol, então assim, não tenho uma opinião formada sobre ele. Mas no gol eu acho que ele falhou. E admitir isso e externar essa opinião não quer dizer que eu acho ele um mau goleiro, não quer dizer que eu quero ele longe do Vasco, não quer dizer que eu tô queimando ele. Eu só tô externando o que eu vi, a minha opinião. Então, a gente vê muito isso aí no futebol, né? Essa questão das coisas ficarem muito preto ou branco. E aqui no canal eu procuro sempre fazer um contraponto, apontar que nada é tão bom, nem nada é tão ruim. Esse exemplo dos técnicos é a mesma coisa. Na época do Milton Mendes, o que a gente mais ouvia é que o time do Vasco era uma seleção, tinha vários bons jogadores e o problema é que tinha um técnico ruim. Quantas vezes a gente não ouvia de que era um time que podia disputar Libertadores, campeonatos e que ia ser desperdiçado por causa do técnico. Então, naquela época, eu gostava de pontuar que, cara, não é bem assim, sabe? O Vasco tem problemas estruturais, falta jogadores, falta estrutura e que diante disso um técnico tem pouca coisa a fazer. Agora no caso do Zé Ricardo é o contrário. Como ele conseguiu uns bons resultados logo de começo, caiu nas graças da torcida, tá fazendo uma boa campanha mesmo, você não pode fazer nenhuma crítica a ele que já leva a pedrada, né? Que ele tá fazendo milagre, que o elenco que ele tem em mão é muito ruim, não serve pra nada, só tem jogador prego. É engraçado de ver, né? Como o elenco passou de um bom elenco com um treinador ruim para um treinador bom com um elenco que não dá para fazer nada onde está fazendo milagre. Então eu gosto sempre de fazer o contraponto. Quando tem muita gente elogiando, eu falo assim, gente, tem esses defeitos também. Quando tem muita gente botando defeito, eu costumo falar, ó, tem essas qualidades também. Mas é até interessante da gente comparar os dois treinadores. Eu acho que eles são muito complementares, né? Talvez o treinador do meu agrado fosse uma mistura, uma amálgama entre o Milton Mendes e o Zé Ricardo. Por quê? O Milton Mendes é um técnico que ele tem uma postura mais ofensiva, né? Ele prefere até abrir mão da defesa para botar o time mais para o ataque. O Zé Ricardo, ele já prefere abrir mão do ataque para deixar o time mais na defesa. O Milton Mendes é um técnico mais espalhafatoso, gostava de aparecer, né? Botava terno, ia assistir jogo para a imprensa ver, gostava de uma câmera, gostava de um holofote, essa que é a verdade. O Zé Ricardo já é mais discreto, já é mais na dele, não procura chamar muita atenção para si. O Milton Mendes era um treinador que estava o tempo todo mexendo no time, né? A gente reclamava que ele não dava um padrão pro time, vivia mexendo nos jogadores, no esquema tático da equipe.
O Zé Ricardo é o contrário, né? Ele não só mantém o mesmo esquema de jogo, não importa qual é o adversário, não importa qual é a situação do time, como também não costuma mexer muito na equipe, não só ao longo dos jogos, como mesmo na partida, ele é muito criticado por demorar a fazer as substituições. O Milton Mendes é um treinador que gosta mais de trabalhar com garotos, apostou mais na garotada, foi ele que deu as primeiras chances para Paulinho, para Paulo Vitor. O Zé Ricardo tá dando chance para molecada também, mas você vê que ele prefere buscar o apoio mais nos veteranos, né? Fez um esquema ali para favorecer o Nenê, trouxe o Wagner de volta para a equipe titular. É um treinador que gosta mais, procura ali o apoio mais dos veteranos. Então, quem eu acho melhor, o Milton Mendes ou o Zé Ricardo? Eu vou dizer que o Vasco do Milton Mendes me empolgou mais. Foram momentos muito pequenos em que eu vi o Vasco mais envolvente, agressivo, com velocidade. O jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi o jogo que mais me agradou na temporada. Eu vi ali uma equipe jovem, cheia de moleque, correndo, buscando a partida. Faltou ali convicção do Milton Mendes para apostar nessa formação. Alguns jogos depois os resultados não vieram, ele já desistiu de apostar na molecada, o time meio que desandou, e o time que parecia que estava se formando acabou não se confirmando. Isso posto, eu acho o Zé Ricardo bem melhor técnico que o Milton Mendes. Eu acho que os resultados aí provam isso, né? Acho que os resultados dele falam por si próprios. Apesar de querer ver um time um pouco mais ofensivo, eu entendo que o Zé Ricardo fez bem em começar arrumando a defesa. É assim mesmo que tem que fazer. Um time se começa a arrumar pela defesa. E se a gente for levantar aí as características de um e de outro e começar a comparar, eu, tendo que escolher um lado, vou, na maioria das vezes, preferir o lado do Zé Ricardo. Eu acho que entre ficar mudando de esquema tático e de jogadores o tempo todo, ou manter uma equipe e um esquema e seguir com ele, é melhor manter uma equipe e um esquema e seguir com ele. Prefiro técnicos que são mais discretos do que técnicos muito espalhafatosos. A própria questão de investir mais na juventude tem que ser feito com cuidado, senão os jogadores mais velhos, eles derrubam o treinador mesmo. Isso também foi um complicador para o Milton Mendes, mas é assunto para discutir mais na frente. Então, a minha opinião sobre o Milton Mendes, como eu falei, defendi o Milton Mendes quando ele passou pelo Vasco. Acho que ele teve as suas qualidades passando pelo Vasco, mas, sinceramente, meu sentimento hoje é que, sabe, por mim não precisa nunca mais voltar pro Vasco. Enquanto o Zé Ricardo não, tá fazendo um bom trabalho, eu tenho as minhas ressalvas, mas estou achando que ele tá fazendo um bom trabalho sim. E já respondendo a pergunta do Aleph aí, já entrando na pergunta do Aleph, eu acho que ele deve ser mantido pro ano que vem sim. Eu em nenhum momento falei, apesar das minhas críticas, que ele não deve ser mantido, que ele deveria ser demitido. Até porque, né, vai demitir um treinador para trazer quem? Não tem, a gente vive uma má fase de treinadores, não tem nenhum treinador atuando aí que me enche os olhos. O que eu já cheguei a comentar foi assim, se viesse uma diretoria com uma proposta nova, um treinador de renome, até poderia ser o caso de demitir. Também não morro de paixões pelo Zé Ricardo. Mas eu acho que o Zé Ricardo tem que manter. Eu concordo com essa tese de que o Zé Ricardo, pro ano que vem, começando um trabalho desde o início, montando o elenco com jogadores que ele sente falta, acho que ele merece essa carta de confiança, esse voto de confiança da diretoria, sim. Até porque se ele sair, vai entrar quem, né? Quem é que está aí no mercado dando sopa pro Vasco trazer? Até sendo pragmático nesse ponto, eu acho que o Zé Ricardo deve ter que ficar sim. Eu acho que isso que você falou tem todo sentido, deixar ele fazer um trabalho e avaliar, né? Pode ser até que ano que vem, antes do final do estadual, a gente já esteja pé da vida com ele, porque não conseguiu um esquema, o time continua retranqueiro, porque os jogadores que ele trouxe não encaixaram, trouxe o Márcio Araújo, que é uma porcaria. Pode acontecer essas coisas. Mas até lá, eu acho que a gente tem que seguir com o Zé Ricardo mesmo. Respondendo a outra pergunta aí sobre o futuro do canal, isso talvez desse até um vídeo sozinho, só para comentar isso, a resposta é que eu não sei, na verdade, eu não sei. O canal está chegando aqui numa situação em que, na verdade, ele aponta para dois caminhos, né? Hoje, ou eu vou buscar uma profissionalização do canal, tentar se transformar em parte da minha renda aí, virar parte do meu trabalho mesmo, ou então a gente meio que já chegou no teto aí e não tem muito para onde avançar, a tendência é até diminuir talvez um pouco o ritmo. Porque, que nem vocês sabem, eu trabalho fora daqui, né? Tenho um emprego para me sustentar, eu tô com 2 filhas pequenas, o tempo para fazer o canal tem sido escasso, né? Na verdade, o tempo livre que me sobra é quase todo dedicado a fazer o Sobre Vasco.
durante a semana eu trabalho, quando eu chego aqui eu tenho que cuidar das minhas filhas, quando elas vão dormir, lá para as 10 horas da noite, é quando eu venho trabalhar aqui nos vídeos do Sobre Vasco, e isso sabendo que 6 horas da manhã elas já estão acordando de novo, eu já vou ter que levantar, então muitas vezes eu tenho que trabalhar aqui editando, dando tapa na cara, porque já fico ali pescando. E diante dessa situação, não tem muito como eu fazer mais coisas, né? Por mais que aqui a ideia gire a mil, eu queria não só os quadros que eu tenho já no canal, fazer eles melhor editados, com mais gráficos, como tem outras várias ideias. Por falta de ideia, esse canal não fica. Se eu tivesse o tempo para fazer, com certeza ia ser vídeo todo dia aqui no canal. Mas falta tempo, né? Falta tempo e não tem como eu me dedicar e fazer mais, que nem eu falei, sem que o canal comece a dar algum retorno financeiro aqui para mim, para eu poder reformular, né? Talvez, não sei, talvez sair do emprego e por mais que o Sobre Vasco não garanta toda a minha renda, eu intercale o canal com trabalhos freelancers, né? Mas para isso, eu repito, tem que trazer um dinheiro. E aí fico me perguntando, será que dá? Será que o Sobre Vasco já tem estrutura para conseguir andar com as próprias pernas? Fora que, assim, fazer um canal sobre o Vasco tem muitas vantagens intrínsecas, né? Pela paixão que o Vasco causa nas pessoas, né? Nos vascaínos. Isso já me dá aí uma força de conseguir atrair muito de vocês. A paixão de vocês pelo Vasco atrai para o meu canal. Então, é uma facilidade de falar do Vasco. Por outro lado, tem um ponto negativo também, que o canal está preso, ele está irremediavelmente associado a coisas que escapam do meu controle. Não adianta nada me esforçar, fazer milhares de coisas, se o Vasco vai mal, né? Se o Vasco faz uma campanha mediana, porque o pessoal não vem assistir. Mesma coisa ao contrário, se o Vasco tá bem, se o Vasco ganha, se o Vasco tá aí criando expectativas de coisas maiores, o pessoal ganha. Dá pra ver claramente quando o Vasco ganha, como tem mais views, quando o Vasco tá numa fase, a audiência cai. Eu tô muito preso nisso, né? E aí fica a questão, será que com o Eurico Miranda, por exemplo, se ele for reeleito, dá para tentar fazer uma profissionalização do canal? Com a ducha de água fria que vai ser para todos os vascaínos? Muitos de vocês falando que vão deixar de acompanhar o Vasco? Dá para fazer uma coisa? É complicado, né? Por outro lado, se o Júlio Brandt vence, vem aquela lufada de esperança, talvez atraindo até vascaínos que estejam meio afastados do dia a dia do clube, mais audiência para o canal, possa ser aí um sopro de esperança para a gente fazer aqui uma coisa mais profissa. São perguntas que têm rodado na minha cabeça aí e cuja resposta eu ainda não tenho muito clara. Fica até a pergunta para vocês aí, o que vocês acham desse assunto? Digam aí nos comentários. Comentem também sobre o Zé Ricardo, a opinião de vocês sobre ele, sobre Milton Mendes. Digam aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, né? Assinar o canal caso ainda não tenham assinado. E a gente vai se falando.